Seren aproveita a solidão para espiar a câmera gravando ao vivo o que Semra e Sen estão fazendo, então vê pelo celular que Semra está pedindo para Sen escolher onde quer dormir e se alegra. Sen debocha que ela atua bem demais para ser uma esposa falsa, arrumando até uma cama separada para o maridinho de mentira. Seren se sente nas nuvens com o combo de provas. Semra pergunta se ele está com raiva. Sen começa a rir com a pergunta tão óbvia, pois não é de se esperar outra coisa que ele ame uma mulher que está apaixonada pelo primo dele, mas claro que não pode dizer nada porque eles não se casaram por amor. Semra lamenta não ter se controlado hoje e promete que não vai desrespeitar Sen em público enquanto estiverem casados, então sai do quarto envergonhada. Sen surta e quebra uma taça no chão de tanta raiva. Seren vê a irmã saindo do quarto e calça as botas para tentar ir atrás dela para dar um flagra e arrematar tudo, mas sente outra pontada na barriga. Nedin caminha melancólico na areia da praia. Semra caminha desnorteada por outro lado e os dois se surpreendem ao se encontrarem fazendo a mesma coisa. Sen reflete que sem perceber acabou ficando totalmente rendido a Semra. Sen vai atender a porta pensando que é ela, mas é Seren que veio dar uma última oportunidade para ele antes de estourar uma bomba. Semra tenta ir embora ao ver Nedin, mas ele diz que achou a música dela muito bonita e gostou de verdade de ouvi-la cantar novamente após tanto tempo. Sen sugere que Seren saia dali com dignidade se não quiser ser expulsa. Seren ironiza a agressividade dele e diz que Sen só pode estar cego para ter escolhido ficar com Semra, pois dá para perceber a quilômetros como ela gosta de Nedin e vice-versa. Nedin menciona que a coisa que mais sente falta do passado é das músicas que ela cantava enquanto cuidava dele, que lhe davam esperança de que um dia tudo ia melhorar como agora. Semra fica sem palavras e tenta ir embora de novo, mas Nedin a agarra pelo braço e eles ficam perigosamente próximos. Nedin diz que nunca sabe o que está fazendo quando olha e sente Semra tão próxima dele, mas sabe que ela está fazendo mal para ele. Semra pede para ele só ficar em silêncio. Nedin sente que é um brinquedo porque certamente ela deve ter cantado para o marido, mas ficou olhando para ele para deixá-lo abalado, já que alega não sentir nada além de compaixão de um coitado como ele, independente de não estar mais em uma cadeira de rodas. Nedin desafia Semra a dizer o quanto ama o marido para ver se ele para de sofrer por ela de uma vez por todas. Semra mente que ama Sen mais do que tudo na vida e sai correndo aos prantos. Seren pergunta se Sen gosta de ser feito de trouxa por Semra, e comenta que também é uma trouxa por não ter percebido desde o início que esse casamento deles é mais furado que uma peneira. Sen abre a porta para Seren sair e encontram Semra prestes a entrar. Seren observa os pés da irmã sujos de areia da praia. Sen dissimula que Seren veio pedir ajuda porque não estava passando bem. Seren pergunta se Semra viu Nedin na praia, pois ele também saiu do quarto. Semra mente que ele não estava lá e entra nervosa para o banheiro. Semra tenta se acalmar fora da vista deles. Seren pontua que toda esposa pergunta o que outra mulher faz com o marido dela certas horas da noite, mas claro que Semra não liga para isso porque esse casamento é uma furada mesmo, então vai embora. Sen fica prestes a bater no banheiro com muita raiva, mas desiste. Seren volta para o quarto feliz da vida por ter incomodado Sen, mas a alegria acaba porque sua barriga volta a doer. Seren espera que dormir seja suficiente para melhorar dessas pontadas que está sentindo faz horas. No dia seguinte, Nedin amanhece reflexivo na praia após não ter voltado para dormir no hotel. Seren amanhece inquieta na cama porque sua barriga não parou de doer de jeito nenhum. Seren se levanta para tomar uma água, e quando olha para a cama percebe que deixou sangue no lençol. Seren se desespera ao pensar que aconteceu algo terrível com seu filho. Sen dorme no sofá e não percebe quando Semra pega suas coisas para voltar para Istambul. Sen acorda com ela fechando a porta, então consegue impedi-la de sair e pergunta por que ela está fazendo isso. Nedin volta para o resort e teme que não vai conseguir fazer o que está querendo. Semra diz a Sen que também não vai conseguir ficar. Sen teme o que vai acontecer então, já que quando voltarem para casa ficarão todos juntos do mesmo jeito. Sen tenta acalmá-la e pede para ela confiar que vai ficar tudo bem. Nedin aparece na entrada dos quartos e vê os dois se abraçando lá em cima. Nedin não escuta o que eles dizem e pensa que é só um momento de carinho entre o casal. Semra volta para o quarto com o marido. Nedin fica atormentado com isso. Seren fica sem saber o que fazer e implora para o filho não ter morrido.
Nedim tenta abrir a porta, mas Seren tranca e o deixa preocupado. Seren grita que não é para ele entrar ainda e se esforça muito para tirar o lençol da cama. Seren esconde o tecido sujo no cesto do banheiro e tenta se acalmar para fingir que está tudo bem. Seren acredita que vai melhorar com as vitaminas, então toma mais um comprimido sem fazer ideia que é justamente isso que está matando seu bebê. Sen alega não se importar com o que tem acontecido na praia com Nedim e finge que não está se iludindo com esse teatro do casamento. Semri tenta dizer algo, mas Sen jura que não se importa e oferece ir embora para Istambul com ela, porque não pode chegar em casa. Um camareiro entrega uma chave reserva para Nedim entrar no quarto. Seren sai do banheiro e diz que estava passando mal, mas mente que é por algo que comeu ontem, por isso vomitou no lençol e já o tirou para lavar. Nedim acredita e manda ela começar a arrumar as malas porque vão embora agora. Seren não entende o motivo, mas não obtém explicação alguma. Aga conversa com um corretor para comprar uma mansão. Senis vai buscar Seher na porta porque ela está igual uma cachorrinha com medo de entrar. Seher alega que não precisa ver nada e só depende da boa vontade de Aga para não mandar Seren para fora do país. Senis sugere sair para tomarem alguma coisa juntas enquanto Aga decide. Aga chama a esposa para opinar, mas Senis pede para ele não botar a carroça na frente dos bois porque só vieram olhar e Nedim tem que dizer se vai querer. Aga promete ao corretor que até o fim de semana dá uma resposta para ele, depois que o casal vier aprovar a compra, então todos vão embora. Seren implora para o filho não deixá-la porque já está quase conseguindo o que queria com essa viagem. Nedim a chama para sair logo do banheiro e ir embora. Seren sai do banheiro tentando disfarçar a dor e diz que vai avisar a irmã primeiro que vai embora antes dela. Os dois saem do quarto, e na mesma hora Sen desce as escadas levando as malas. Então eles descobrem que mais uma vez vão viajar juntos sem terem combinado nada. Seren sobe as escadas botando os bofes para fora e pede para Semri não trancar o quarto ainda porque quer ir ao banheiro com urgência. Sen fica curioso, então Nedim conta que ela disse estar passando mal com o que comeu ontem. Seren consegue pegar a câmera no vaso antes de ir embora. Semri entra para ver e estranha que ela esteja sentada na cama. Seren mente que já passou a vontade de vomitar. Semri vê que ela está com febre alta e sugere ir para o hospital em vez de ir embora, porque isso pode ter a ver com a gravidez. Seren alega que não quer ir com um médico que não conhece e prefere voltar para Istambul primeiro. Sen pergunta por que Nedim vai embora antes do combinado, mas ele devolve a pergunta. Sen finge que ele e Semri não estavam gostando e preferiram voltar para casa, então Nedim responde o mesmo. As meninas chegam na recepção e os quatro enfim vão embora do resort. Neriman dramatiza que está com a pressão alta e o coração muito acelerado. Sivan se sente do mesmo jeito e sai de casa para espairecer. Sivan vai até os seguranças para perguntar se eles viram que horas Dama voltou para casa, então Meli conta que ela sequer chegou até agora. Sivan verifica se eles sabem mais do cara que a levou, e eles contam que Merit é um colega dela que sempre vinha na mansão há alguns anos e o pai dele é um empresário muito amigo de Aga também, mas agora ele mora nos Estados Unidos para tratar uma doença. Sivan acha uma sacanagem, mas finge que está falando que é um absurdo um filho ficar na farra com mulher em vez de ir cuidar do próprio pai. Meli questiona o interesse dele em tudo isso. Sivan finge que precisava perguntar algo para ela. Um táxi chega com Dama bem na hora e Sivan vai até ela perguntar se o amiguinho Merit não quis dar carona. Dama alega que ele é um homem muito cuidadoso e não iria pilotar depois de virar a noite com ela, por isso lhe pagou um táxi. Dama entra muito prosa e deixa Sivan atormentado, pensando que ela tem algo com o amigo. Dama atende Merit e se desculpa por não ter aceitado continuar o resto do dia com ele e a noiva, pois gosta muito dos dois, mas não quer ficar de vela por mais tempo, mas agradece pela ajuda em dar uma lição no cara que ela gosta. Senis pede para parar o carro na cafeteria perto da mansão e desce com Seher. Aga continua o caminho sozinho com o motorista e atende uma ligação da doutora Oya, que pergunta por que Nedim não apareceu para a sessão dessa semana e nem atende suas ligações. Aga conta que ele viajou de lua de mel, então Oya chama Aga para conversar com ela sobre um assunto. Senis lamenta que a primeira vez que tenha tomado algo com Seher foi para atormentá-la com o que Sen estava fazendo com Semri, pois agora está claro que os dois se amam e não tinha necessidade de tentar separá-los.
Ser confessa que não consegue confiar em Senis depois de saber das imagens de Seren e essa viagem para que os quatro convivessem. Senis alega que não tem com o que se preocupar porque Seren está grávida. Ser jamais se atreveria a pensar numa vida sem o neto, mas se ele não tivesse sido concebido já teria tirado Seren daquela mansão. Enquanto Ser fala isso, Seren continua passando muita dor na barriga. Senis pergunta se Ser tem certeza que iria embora se Seren não fosse mãe de um filho de Nedin, e ela confirma que voltaria para a pobreza de Antáquia sem pestanejar. Sivan se atormenta pensando que Dama estava fazendo coisas indecentes com o amiguinho e precisa dar um sermão nela. Dama acha graça olhando pela janela o palhaço igual uma barata tonta e espera que isso sirva para ele falar dos sentimentos com ela. Sivan se prepara para entrar no quarto da abusada, mas não a vê quando abre a porta. Então manda a safada não se esconder porque vai mostrar quem ele é agora. Nurten fica passada ao ouvir isso, pois só ela está lá dentro. Enquanto isso, Dama faz uma massagem relaxante na piscina e comenta com a massagista que é uma tonta por estar tensa com uma besteira. Nurten questiona o que Sivan queria com Dama para entrar como se fosse a casa dele. Sivan tenta contornar a situação desconversando. Nurten promete que não vai delatá-lo, mas manda ele tomar cuidado da próxima vez porque não vai acobertar safadeza. Nurten reza para Sivan ser um bom menino e não fazer a mãe infartar com 3 filhos encrenqueiros. Oya visita Aga na empresa para contar que quer fazer uma sessão com Nedin e toda a família reunida utilizando uma técnica que se chama psicodrama. Aga comenta que ela está falando com as pessoas certas se quer muito drama, mas Oya explica que é uma coisa mais descontraída do que briga e suspense. Aga acha uma besteira enorme porque o único problema dessa história é que Seren está fazendo Nedin de fantoche e a médica está perdendo tempo com o resto da família. Oya garante que será muito significativo porque a intenção da abordagem é recriar o dia que Nedin caiu da janela, então Aga se interessa. Semri manda Sen ir para o hospital em vez de ir direto para a mansão, pois Seren aparenta estar cada vez pior. Seren não quer ir de jeito nenhum, mesmo parecendo um espantalho mal acabado. Aga acredita que Oya está querendo insinuar algo em relação ao acidente de Nedin, pois todo mundo sabe que ele subiu na janela e caiu, então não há nada para recordar desse dia. Oya não é detetive para investigar nada e só quer tratar a mente de Nedin. Aga traz a situação para ele porque também sofreu muito na noite que viu o sobrinho caído e não quer reviver nada disso, então Oya pode desistir dessa sessão.